Boa noite, meus queridos irmãos do NPM e os demais queridos irmãos que estão sintonizados conosco nesta noite. Estamos diante de mais um texto do Evangelho de Jesus para nossa reflexão, para luzes que com certeza sempre são trazidas aos nossos espíritos no caminho para o reencontro com Deus. O capítulo sorteado foi o 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. O item 10, onde nós temos dois versículos que Kardec extraiu do Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 47 e 48. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. O servo que souber da vontade do seu amo, e que entretanto não estiver pronto e não fizer o que dele queira o seu amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele que muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Em Mateus 16, Jesus também diz que a cada um será dado segundo as suas obras. Nós temos aqui uma chamada muito forte para os cristãos, para aqueles que se intitulam seguidores de Jesus, trabalhadores da tarefa do seu evangelho, cuja a responsabilidade aqui mostra que tem que ser realmente muito maior. Para Deus, vale a proporcionalidade do que você conhece. Quando eu dava aula para os pastores na universidade, eles nunca aceitavam muitas das coisas que nós trazíamos, mesmo estando no Evangelho. E eu começava a argumentar alguns pontos sobre reencarnação, lei de causa e efeito, porque isso fazia parte e faz parte do nosso currículo. E muitos ficavam me olhando meio atravessado, como a gente diz aqui no Nordeste, e às vezes chegavam até a me perguntar: professor, nós somos obrigados a acreditar no que o senhor está falando? E eu sempre dizia: meu filho, de forma nenhuma. A verdade não se impõe, se expõe. O que eu trago aqui são princípios de uma doutrina que é libertadora, confortadora e consoladora, que é a doutrina espírita, mas ela não impõe absolutamente nada. Mas aí eu citava esse versículo de Lucas que diz assim: muito se pedirá àquele que muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. E eu dizia para ele: não estou impondo nada, mas agora você já sabe. Então a responsabilidade está sobre as suas mãos. Essa é a questão maior do versículo da noite de hoje, porque nós sabemos que a cada um será dado segundo suas obras. E para nós espíritas, esse processo é ainda muito mais forte. A questão 627 do Livro dos Espíritos, ela resumidamente nos diz que depois da revelação dos espíritos, ninguém pode pretextar a ignorância. Em outras palavras, o Espiritismo, para nós, disse praticamente tudo. Ele não disse tudo, mas nós recebemos muito mais informações do que qualquer outras pessoas, qualquer outra religião, qualquer outro princípio da primeira e da segunda revelação. Nós temos mais informações. E por isso que Kardec disse que principalmente ao ensino dos espíritos é que essas máximas se aplicam. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, é certamente culpado. Contudo, além do evangelho que os contém achar-se espalhado somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentro destas, quantos existem que não o leem, e entre os que leem, quantos que não compreendem? Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. O ensino dos espíritos reproduzido nessas máximas, sob diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as,
para pô-las ao alcance de todos, tem isto de particular, não é circunscritos. Todos, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, o podem receber, pois que os Espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebam, diretamente ou por intermédio de outros, pode pretextar a ignorância. Está aqui um reforço da questão 627. Não se pode desculpar nem com a falta de instrução e nem com a obscuridade do sentido alegórico. Portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, este que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toque o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para seu próximo, mais culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. É muito forte isso, porque nós recebemos informações de todos os lados. O espírita não tem desculpa. Infelizmente, às vezes eu até brinco, para nós que conhecemos tanto, só existe uma saída. Poderíamos usar a expressão Deus tenha piedade de nós, porque nós precisamos vencer tantas adversidades interiores do orgulho, do egoísmo, do apego, de vaidade, de tantos sentimentos que nos envolvem. E conhecendo essa doutrina, sabendo que a verdadeira vida não é aqui, que a colheita vem do outro lado, e cada um vai ter de acordo com suas obras, não podemos mais ter desculpa para fracassar. É o momento, nesse momento em que estamos vivendo a transição planetária, nós temos que estar sempre ligados ao vigiar e orai, tão recomendado por Jesus. Vigiemos 24 horas os nossos gestos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, para que nós tenhamos força pelos ensinamentos e o que nos trazem de informações dos Espíritos para vencer tudo isso. Não é fácil, mas nós também não podemos alegar que não fomos avisados. Essa é a maior questão a colocar aqui. E Kardec ainda adianta alguma coisa com relação aos médios. Ele fala que os médios que obtêm boas comunicações são ainda muito mais censuráveis se persistem no mal, porque muitas vezes escreve sua própria condenação. E porque, se não os cegasse o orgulho, reconheceriam que é a eles que se dirigem os espíritos. Mas em vez de tomarem para si as lições que escrevem, ou que leem escrita por outros, tem por única preocupação aplicá-la aos demais. É como se nós fôssemos apenas o microfone, confirmando assim essas palavras de Jesus. Vedes no olho um argueiro ou um cisco, e no vosso não veio uma trave. É muito forte, porque nós estamos, eu me lembro, nós estamos vivendo um momento de muita vigilância, de muita alerta para os nossos espíritos. Eu me lembro certa vez de uma palestra que Divaldo fez, como sempre faz boas palestras, e ele dizia que uma vez ele falou para a Joana de Ângeles: irmã, a senhora sempre manda livros e mais livros por meu intermédio, escreve tanta coisa bonita para os outros, e para mim a senhora nunca escreveu nada. Ao que ela retrucou: é que tu te enganas. Observe que que todas as informações que eu trago, eu coloco a segunda pessoa, tu, porque eu escrevo primeiramente para você. Então nós, como instrumentos, sobretudo os médios, precisamos ser muito vigilantes nessa situação. Lembremos que nós temos 3 revelações. Os judeus responderão pela Torá. Os judeus, os cristãos, pelo Evangelho. Nós espíritas temos que responder pela Torá, pelo Evangelho e pelo Espírito da Verdade. Nós já passamos, como diz o Espírito N, pelas 3. E nós não podemos alegar nem pretextar a ignorância. Portanto, reflitamos, tenhamos com muito cuidado, vigiemos 24 horas, desde os nossos mais simples ou menores pensamentos, porque os nossos pensamentos geram
né? Geram imagens, que imagens geram obras e que obras geram situações que vai servir ou que vão servir de exemplo para os outros. Tenhamos cuidado, meus queridos irmãos. Vamos pensar um pouco mais na nossa responsabilidade diante de Deus neste momento, nesta semana que nós estamos marchando para escolher as lideranças do país. Seremos corresponsáveis. Colocamos Jesus no nosso coração neste momento e perguntemos, cada um a nós mesmos, como agiria Jesus diante dessa situação, onde vemos no outro que não pensa igual a nós, um adversário, um inimigo, situações lamentáveis que surgem por questões muito pequenas, que resumidamente falta de amor, compreensão, perdão e fraternidade com o outro. Recomendemos a Jesus que ele seja o nosso guia e modelo, como coloca a questão 625 do Livro dos Espíritos. Vamos agradecer a Deus e pedir agora as luzes do nosso grande mestre, protetor e amigo, o Dr. Bezerra de Menezes, que ele venha nortear as nossas vidas, trazer uma bússola para o nosso espírito, para o nosso coração, que nos leve ao melhor caminho, à melhor escolha, à melhor atitude cristã em qualquer situação das nossas vidas. Coloquemos sempre aquela pergunta: se fosse Jesus no meu lugar, o que ele faria? E aí ficará bem mais fácil da gente resolver as nossas dificuldades. Agradeçamos ao Dr. Bezerra e peçamos a ele que assista os nossos irmãos que estão no grupo da prece, envolvendo-os em toda a atmosfera de paz, de saúde, de bem-estar físico e espiritual. E aqueles que se recomendaram as nossas preces, as nossas orações, que também sejam nesse momento assistidos. E que as bênçãos do Mestre Jesus recaiam sobre todos nós, e que o Dr. Bezerra possa fluidificar com toda a sua equipe maravilhosa essa água, para que todos nós sejamos beneficiados pelo seu uso. Em nome de Deus, em nome de Jesus, agradecendo por mais esta noite, desejamos a todos um sono tranquilo e que amanhã tenhamos um novo dia, com novos horizontes, um novo sol, uma nova primavera para um futuro com muita saúde, fraternidade, amor e paz. Que Jesus fique conosco. Tenham todos uma boa noite e até amanhã.